Senhor Jesus. Amém, amados. Nós vamos continuar ainda no livro de Efésios, talvez por um bom tempo, né? E os irmãos lembram que nós estamos dando ênfase então à família. Bom, os irmãos perceberam, né? Os hinos, as orações, então é isso. E mais em especial a nossa consagração, a consagração da nossa família, não é? Não só a nossa individual, mas a família toda. Então vamos abrir lá, irmãos, em Efésios 4, de 1 a 6, que nós estamos partindo daí. Desse trecho aí. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Senhor Deus, nós precisamos de luz, Senhor. Se o Senhor não falar, nada acontecerá. Mas nós contamos, Senhor, que por meio da Tua grande misericórdia, o Senhor está aqui conosco e certamente falará a nós, segundo a nossa necessidade. Senhor Deus, nós nos entregamos neste momento totalmente à Tua graça, Senhor. Ó Senhor, tanto para falar a Tua palavra, como para ouvir a Tua palavra, nós precisamos de graça, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós vimos nas semanas anteriores a respeito de uma maneira de andar. Nós temos visto isso. Como é que deve ser o andar cristão? E também nós vimos como não deve ser o andar cristão. Os irmãos, se os irmãos lembrarem, numa vez que eu compartilhei, eu disse a respeito de nós encontrarmos as coisas nas entrelinhas das palavras que estão na Bíblia, não é? Então esse trecho aí que nós lemos, que foi a carta, um trecho da carta de Paulo aos Efésios, diz no versículo 2, ou melhor, no versículo 1 diz que nós temos um modo, uma maneira digna de andar, que condiz com a nossa vocação, ou seja, com o nosso chamamento. Os irmãos lembram, talvez a maioria não lembre, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Os irmãos lembram por que é que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? E nós aqui os cristãos, mas todo homem também. Por que Deus nos criou? Os irmãos lembram disso? Tem um propósito fundamental. E o chamado, os irmãos precisam entender isso, do propósito primeiro, porque o chamado tem a ver com esse propósito. Então nós fomos chamados agora na verdade nós estamos sendo resgatados enquanto estamos sendo chamados, né? Ao mesmo tempo há um chamado e um resgate. E nós estamos sendo resgatados neste chamado para uma situação que era inicial. E por que então que nós somos? Amém. Então é isso. Então, para que você foi criado? Diga aí. A Denise já respondeu. Para que você foi criado?
Hã? Isso sim, mas isso na verdade é um instrumento que vai fazer com que eu chegue no final, ou com que Deus chegue no final. O que é o finalmente? É aquilo que a Denise já falou. Gênesis 1, 26, está lá. É o princípio de todas as coisas. Por que Deus me criou? Por que Deus me colocou no mundo? Por que eu estou criado? Para sujeitar, dominar, para executar o juízo que Deus determinou para Satanás. Então, há um ambiente de trevas. E o homem foi criado com essa primeira incumbência. E Deus falou isso. Falou, estou fazendo vocês, para isso, gente, para que vocês tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos, animais rastejantes. E nós temos estudado ao longo desses anos, e os irmãos sabem bem, o que são essas coisas? São apenas os animaizinhos? Então eu domino meu cachorro em casa, tá bom. É isso, irmãos? Ou eu tenho domínio sobre alguns peixes? Não, eu sou um bom pescador, comigo não tem essa, eu jogo, vem, acabou, e quando eu estou ali sou eu que mando. Foi para isso? Não, ali nós sabemos, o Senhor está dizendo respeito aos demônios e a Satanás. Então nós fomos criados, você e eu, e todos os homens aí, que estão por aí, queiram eles ou não, eles foram criados para subjugar Satanás e para expulsá-lo dessa terra, para que o mundo se torne de novo de quem? Do nosso Senhor. Então, é para isso. Esse é o porquê. Senão, se a gente não entender isso aí, tudo mais fica sem sentido. Então é esse o porquê. Só que daí teve um acidente, não aconteceu de nós nos enchermos da vida, comermos da árvore da vida, acabamos comendo da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, então aí teve que mudar os planos, não é? E por um tempo, nós passamos de alguém que subjuga para alguém que é subjugado. Acabou. Então agora nós estamos subjugados. Imediatamente tivemos que colocar roupas para aparecer, porque a vergonha passou a fazer parte da nossa vida. Nós entendemos agora o que é o pecado, e Deus mesmo diz, agora nós não podemos mais agir com eles. Agora eles já sabem. Parece até que Deus foi meio irônico nesse começo aí. Agora eles já sabem quem eles são, e o que é o bem e o mal. Então nós entramos nessa situação que nós vivemos hoje, e por isso está essa confusão no mundo, por causa desse evento aí. Mas também houve um outro evento maravilhoso. Esse foi trágico, mas por causa dele, então, já estava preparado para nós um outro evento maravilhoso. E qual é esse evento? A vinda de Jesus. Porque agora então, ele vem para me tirar dessa situação, desse limbo em que o homem se meteu, e ele me coloca de novo, onde? No Éden, lá no começo, na mesma posição, só que agora nos céus. Não é? Eu imagino que é até uma posição superior, porque agora eu estou lá em cima, com Cristo, em Cristo, para fazer o quê? Para ter domínio, para dominar. E aí, como é que está na tua casa? Quem está dominando? Porque nós fomos feitos para dominar, e fomos chamados para voltarmos a dominar, porque por um período nós ficamos sendo só dominados. Agora nós então recebemos um chamado, e recebemos um chamado que nos resgata, que nos tirou. O Senhor nos resgatou de uma situação que não era para nós estarmos, e nos colocou de novo onde que é para nós estarmos, que é nos lugares celestiais, subjugando. Mas ainda assim, irmãos, às vezes nós esquecemos disso, e nós achamos que nós somos
subjugados mesmo, nascemos para ser sujeitos, então eu não consigo parar mesmo de pecar, porque é o meu jeito, eu sou assim. E abandonei. Então Satanás, ele ama enganar a gente dessa maneira. Mas irmãos, nós estamos dizendo isso reiteradamente. Nós estamos dizendo e afirmando várias vezes. O teu lugar é em Cristo. E se o teu lugar é em Cristo, você é que domina. E não é dominado. É assim que a Bíblia está ensinando. E é assim que é com aqueles que se entregam a essa experiência. Então nós falávamos disso e eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio 10, versículos 12 a 14. Então, o que o Senhor requer de nós? Quando nós recebemos o Senhor, eu não sei, talvez com raras exceções, mas a grande maioria recebeu o Senhor por causa de algum benefício. Certo, irmãos? Então, quando a gente recebe o Senhor, é porque está ruim a coisa, geralmente é assim. E eu preciso mudar, preciso de transformação, preciso de libertação, preciso preencher um vazio interior, seja como for. Foi para ter um benefício, não é isso? Então, de uma certa maneira, a gente requereu alguma coisa para aceitar essa loucura toda onde nós estamos, né? Porque é normal isso, irmãos? Vou dizer, é comum isso? Nós estarmos aqui hoje, logo depois do carnaval, sentados ouvindo a palavra de Deus? É comum? O que as pessoas acham lá de vocês, lá fora? Não é, a gente não está fazendo uma coisa que é normal. Para o mundo não é. Não é normal. Esses caras são... Né? É que nem na Adventista, teve aula quarta-feira. Mas quarta-feira não é feriado, quarta-feira de cinzas? Não, feriado é terça. Quarta é dia de aula. Não interessa. Não estamos nem aí para carnaval. Mas é uma coisa que a turma fica pensando, é coisa de louco. Então os crentes fazem umas coisas de louco para a sociedade aí. Como é que você está sendo visto lá na tua casa? Para fazer essas coisas que nós estamos fazendo hoje, nós requeremos algumas coisas. Então, quando nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos porque tivemos algum benefício. Não é? E agora o Senhor também, Ele requer alguma coisa de nós. Ele nos salvou e nos resgatou e nos chamou, porque Ele também precisa de algumas coisas. E Ele poderia até requerer muito mais de nós, Ele é o dono de tudo, mas veja o que Ele requer. Vamos ler lá, irmãos, juntos. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Amém. Aleluia. Então, esse trecho da palavra tem um contexto. O contexto é o seguinte: Moisés está relatando ao povo, eles estão quase chegando, estão entrando, na verdade já estão nas portas, né? Estão entrando na boa terra, na terra que Deus prometeu. Eles estão ali, quase entrando. E aí então Moisés relembra o povo que eles não estão entrando ali por mérito. Pelo contrário, eles eram bem tranqueiras. E Moisés diz isso para eles: vocês provocaram o Senhor a ira.
Deus quis destruir vocês naquele evento lá do bezerro de ouro, naquela patifaria. Eu estava lá 40 dias recebendo a palavra de Deus. Que vergonha que eu passei. Terminou lá a palavra, tudo que Deus tinha que falar, Ele colocou, me entregou as tábuas e disse: agora desce, porque o povo já se corrompeu. Terrível, vocês foram terríveis. E Deus queria destruir vocês, se não fosse eu interceder. Então eu intercedi, e aí Ele desistiu de destruir, mas Ele queria destruir. Então agora, e aí vem essa parte aí. Agora, Israel, o que o Senhor requer de ti? Então está vendo o clima? O clima é de lembrança de umas coisas que deram errado. Moisés está lembrando a turma, fala: olha, vocês estão entrando agora na terra, mas vocês foram desobedientes. Pura misericórdia de Deus. Irmãos, é pura misericórdia do Senhor nós estarmos aqui hoje. Nós éramos para estar destruídos, porque é isso que a gente merece. Mas o Senhor tem usado de misericórdia para conosco e tem nos mantido. Não é um versículo que diz isso? Nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Mesma coisa Moisés estava dizendo para o povo. E agora ele estava dizendo: então o que o Senhor requer agora, depois de tudo isso? Agora que Ele deu, Ele se mostrou, Ele provou que Ele pode, Ele faz e Ele ainda é misericordioso. Vocês estão entrando na terra, com tudo que vocês fizeram. Estão entrando naquilo que Deus prometeu. Então agora o que o Senhor requer? Então, irmãos, o Senhor já nos salvou. O Senhor já nos tirou do Egito. O Senhor tem lidado conosco em todas as nossas teimosias. Cada um sabe aí a sua. Quantas vezes o Senhor disse para você: vai por aqui, você foi por ali. Quantas vezes o Senhor disse para você: larga isso, e você ficou ali insistindo e demorando e enrolando. Mas o Senhor pacientemente, diariamente, o Senhor vem falando: larga, para. Há quantos anos, às vezes até anos e anos, o Senhor falando a mesma coisa. Não é muita misericórdia, irmãos? E o Senhor não vai desistir, Ele vai falar. E é assim que Ele faz. Só que quanto mais eu resisto, mais eu sofro. O caminho para chegar até a boa terra era curtíssimo. Quantos dias tinha de caminhada? Não, 40 dias é o que eles caminharam. Quantos dias tinha? 40 anos. Quantos dias de caminhada tinha? Eu sei, 3 dias. 3 dias. De 3 dias para 40 anos. Demorou, não demorou? Podia ter sido mais rápido, não é? Mas os irmãos conhecem a história, né? Ficaram naquele chororô, lá tem gigante e tal, não sei o quê. Pronto, 40 anos. Porque daí o Senhor falou: então vou ter que tirar umas coisas ainda. Irmãos, quanto antes nós reagirmos, tanto antes nós chegaremos no gozo, na alegria completa. E o Senhor tem falado com cada um de nós. Cada um de nós sabe naquilo que o Senhor tem falado e dito: oh, eu preciso que você mude nisso, eu preciso que você largue disso, eu preciso que você vá por aqui, deixe de ir por ali. Cada um sabe onde é que o Senhor tem trabalhado. Então, o que o Senhor requer de nós, irmãos? Já tendo nos tirado do Egito, o que o Senhor requer? Não é que temamos o Senhor? Então esse é um primeiro item. Parece que tem uma ordem aí. Eu vi isso aí lendo nesses dias. Não é que temas o Senhor? Primeira coisa. Então, depois de temer e andar em todos os seus caminhos, aí o Senhor fala: e o ames. Então a primeira coisa é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? Para os irmãos, o que é temer?
Então tem muita discussão aí a esse respeito. Porque se Deus é um Deus de amor, se Deus é amor, por que eu devo temer ao Senhor? Temer é ter medo, irmãos? Eu devo ter medo de Deus? Lembra do contexto? Qual foi o contexto que foi dito isso? Lembra? Ter medo é temer, é ter medo de Deus? É desobediência, é não desobedecer? O contexto foi a desobediência. Mas o que Deus queria fazer? Deus é justo, né? Devido à desobediência, ele precisa agir. Né? Amém. Não gosta de fazer isso. Então, não gosta, mas faz. Não é? Jamais ele se agrada em ver alguém apanhando, um filho apanhando. Mas tem que bater, não tem? O pai, não hoje em dia, né? Mas o pai é um exemplo que eu acho melhor. O pai, nós, né, pais, somos o exemplo melhor para isso, ainda que tenhamos muita diferença, obviamente, na paternidade divina, né? Muita diferença da paternidade divina. Mas nós temos algumas características que são de Deus, são divinas. Então, veja a relação de pai e filho. Tem uma psicopedagoga, ela mandou uma coisa aí no WhatsApp, eu achei muito interessante. E ela é rio-clarense. E ela diz o seguinte: antigamente, os pais queriam das crianças respeito. Então, o que se buscava das crianças antigamente? Com relação ao pai e filho, relação de pai e filho. O que o pai esperava do filho? Respeito. Não é? Então, se respeitasse, tudo bem. E nós sabemos, principalmente nós os mais velhos, né? Nós sabemos que nós respeitamos os nossos pais. Por quê? Porque tinha medo dele. Irmãos, falem aí, é ou não é? Ou só foi comigo? A gente tinha medo dos nossos pais. Agora eu pergunto para os irmãos amam os pais? Amam ou não amam? Então, o medo eliminou o amor? Irmãos, prestem atenção. Aí ela diz o seguinte, essa psicopedagoga: hoje os pais atuais, né? E eu quero me excluir disso. Então eu estou lendo e treinando e vendo os irmãos mais antigos e fazendo da maneira antiga, porque eu quero sair fora dessa. Ela diz que hoje os pais querem ser amados pelos filhos. E nessa ânsia de querer ser amado pelo filho, ele deixa de lado o respeito. E não exige mais respeito, porque ele fica com medo de magoar a criança. Porque ele quer ser amado. E a criança, quando você diz não, ela faz cara de ódio mesmo. Não é? Mas por que você está dizendo não? É para o bem. Não é para o bem? Mas faz cara de bravo. Mas não entende. Ele não está em condições de discernir o que é bem e o que é mal. Então, se eu não digo não, ele vai fazer tudo, vai fazendo tudo. E é assim que está hoje. Vai fazendo. Não é? Mas o que acontece? Conclusão dessa psicopedagoga. O que acontece? Os pais atuais, na ânsia do amor, e por causa de rejeitarem a questão do respeito, de exigirem respeito, por meio do medo, então porque eles acham que isso não é amor, que medo não é amor, infringir o medo não é amor, então por causa disso, eles abandonaram essa questão do respeito. E aí o que eles ganham no futuro? As crianças não respeitam e não amam.
A moça é do mundo, psicopedagoga, chegando a conclusões a respeito das coisas que ela tem visto. Chegar no consultório dela lá. Então, por causa dessa inversão de valores, os pais hoje, por quererem o amor e abrirem mão do respeito, não são amados e nem respeitados. Então, irmãos, Deus é amor, mas nós precisamos ter medo dele. Tenha medo de Deus. A Bíblia avisa, terrível coisa é cair na mão de Deus. Terrível coisa. Então, ele queria destruir o povo, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele que criou, irmãos. O que nós somos neste universo? Nós somos um pó. Nem sei se é um pó. É que os irmãos não estão entendendo, mas o universo é repleto de galáxias. E nós estamos numa delas. Nas galáxias tem um monte de coisa que eu também não sei o nome. E nós estamos dentro dessas coisas todas, que ainda vai ficar mais pequenininho, porque a Terra é mais pequena. Então a Terra, o planeta Terra é um pó. Se eu pensar no universo. É um cisco. Então, irmãos, nós não somos nada. Deus pode fazer o que quiser, porque Ele que criou, Ele descria. Ele faz o que Ele quiser, mas Ele tem sido misericordioso. Irmãos, Ele tem nos amado. E o que Ele requer? Que nós o temamos. Primeira coisa, tema o Senhor. É o princípio da sabedoria, Provérbios diz. Então tenha medo. Tenha medo daquele que pode lançar a tua alma no inferno. Não é isso que fala a palavra? Não é? Então Jesus disse isso. Não tenha medo dos homens. Mas preciso arrumar minha casa. Não, tenha medo de Deus. Se Ele te manda fazer uma coisa que você não faz, tenha medo. Você vai estar enrolado, porque Ele é teu pai. Como é que é um pai? Eu pedi para o Estevão fazer alguma coisa. Estevão, faça, e eu ainda peço por favor, eu falei para as irmãs, né? Tudo agora eu falo por favor, estou me policiando, porque ele aprende com exemplo, né? Então eu quero que ele fale também, eu preciso falar também, né? Então eu fico toda hora por favor, né? Filho, pega aquilo lá para mim, para o pai, por favor. Ele, graças a Deus, vai e pega e me traz, sempre pega e traz, né? Mas e se ele não pega? Não, pai, agora não... Agora eu não posso, estou ocupado. Estou passando a fase. Hein, irmãos, o que você faz? Um pai que não quer ser amado, mas que quer ser respeitado, e que vai acabar sendo amado. Um pai que quer ser respeitado, ele vai chegar junto e falar, mas como assim não faz? Mas eu estou mandando. Ué, mas eu estou mandando isso aí, não tô, vai lá pegar. Por favor. Mas não é essa a reação de um pai coerente, né? Então, isso. Que às vezes até funciona também. Eu não sei por que funciona esse negócio de 1, 2, 3. Às vezes funciona, mas já é um tempinho a mais do que era antigamente. Antigamente era só olhar, né? Então a turma olhava, você já ia. Mas hoje mudou. Enfim, vamos fazer o quê? Tem que se adaptar. Mas não fazer, qual é a atitude de qualquer pai coerente? Ele vai chegar junto e falar, opa, como é que não vai fazer? Comer na minha casa, sustento seu, pode parar. Vai fazer sim. Não é essa a atitude? Eu imagino que seja essa. Se não for, eu estou errando. Mas eu acho que é mesmo. Mas... com Deus vai ser diferente então, irmãos? Deus mandou você ir lá pegar uma coisa e voltar. Você não fala, agora hoje eu não vou. O que Deus vai fazer, irmãos? Como é que você... Mas ainda Deus é muito misericordioso. Por isso que eu falei, nós estamos longe, né? Não dá para entender o tamanho do amor. Mas Deus, Ele vem disciplinando.
Ele vem disciplinando. Só que ele faz de uma maneira tão diferente da que a gente fazia, da que a gente fez, né, como homem, lógico, obviamente. Mas Deus não deixa de disciplinar, irmãos. E às vezes as coisas estão andando mal na casa, estão andando mal na família, não sei o que está acontecendo e tal. É uma coisa que você ainda não cedeu. Às vezes é uma coisa simples. Só pedir perdão para não sei quem. Ou, sei lá, devolver um troco, R$1 que ficou a mais. Mas às vezes é uma coisa assim. Mas aquilo te tranca a vida. Te trava mesmo. Porque Deus vai acertar as contas contigo. Vai arrumar a casa até que você entenda. Irmãos, temam a Deus. Temam o Senhor. E andem em todos os seus caminhos. Em todos os caminhos é porque o Senhor tem muita coisa para você fazer. Ele tem interesses e Ele quer que você conheça os interesses dele. Lembra daquela conversa de Abraão com o Senhor? Vocês lembram como que aquilo foi peripatético? Ele saiu andando, não foi assim? Os dois como amigos, os anjos já tinham ido, mas os dois ainda continuaram mais um pouco, né, ali, mas eles na verdade estavam caminhando e conversando como amigo, estavam no caminho, né? O Paulo relata isso, eu não lembro se é Paulo, acho que é. Ele vai falando e tal, e ele diz que a seita era conhecida, né? Os cristãos eram conhecidos como a seita do caminho, não é? Os do caminho. Então, o que o Senhor quer é o que o irmão compartilhou ontem, que nós sejamos cobertos com a poeira dele. E isso acontece andando, eu vou atrás. Então o Senhor vai, eu vou. O Senhor para, eu paro. O Senhor senta para falar, eu sento para falar, não faço mais nada, eu sou Maria. Não interessa. Então agora eu estou ouvindo. Ah, como é difícil isso, né, irmãos? Nós precisamos pedir misericórdia para o Senhor. Andar nos caminhos. Fazer o que o Senhor está fazendo. Vai junto. Anda nos caminhos, em todos os caminhos do Senhor. Enoque andou com Deus. Então é uma questão de intimidade e de desprendimento, porque eu vou deixar as coisas para trás mesmo. Eu vou deixar o que tem que fazer, depois Deus vai dar um jeito. Mas eu estou falando isso para os irmãos, mas eu estou me vendo aqui em várias situações, essa semana mesmo, que eu já caí nisso. Mas o Senhor está requerendo isso, e nós não conseguimos realizar estas coisas, mas nós temos uma saída, vou chegar lá ainda. E aí depois diz para nós amarmos. Então, irmãos, se eu temo ao Senhor, é porque eu o respeito, não é? E quando eu temo ao Senhor, ando nos caminhos com respeito, o amor é natural, porque o Senhor é maravilhoso. Se eu amo um pai, se o Estevão me ama, mesmo eu batendo nele, tá gravando, né? Agora já foi. Mas eu bato mesmo. Então, mesmo se eu... Não, mas acho que eles não vêm, não têm acesso. Mas mesmo que eu bata, os irmãos vêm aí, né? E eu tenho que fugir dele, porque ele vem, quando eu estou deitado lá, eu tenho que ficar me esquivando dele, porque ele vem beijar, fala, eu te amo, pai, eu te amo, eu te amo. O Estevão faz isso, é uma coisa até, tem hora que eu tenho que fugir mesmo, né? Então tiro, para, Estevão, porque ele vem dizer que ama. Mas não deixo de disciplinar, não deixo de bater, não deixo de dar bronca, não deixo de proibir. E quando a Ilane diz que vai contar para mim, ele tem medo e chora. Só de pensar que vai ter que conversar comigo. Eu nem estou em casa ainda, né? Mas o medo não elimina o amor, irmãos. O amor está ali junto. E Ele ama. Quanto mais eu disciplino, mais Ele ama. É assim. E Deus, quanto mais Ele nos disciplina, mais nós amamos. Porque uma criança, pegando o exemplo da criança, que não é disciplinada, ela fica sem graça, ela fica triste. Uma criança que não é disciplinada fica triste. Não é alegre, não é feliz.
porque se sente bastardo. Lembra desse trecho da palavra? Nós somos bastardos, irmãos? Não, nós somos filhos legítimos de Deus. Então nós vamos apanhar. Porque como filho, ele açoita, como pai, ele açoita os filhos. E é assim. E tem sido assim com os irmãos, eu sei, porque tem sido assim comigo. A frase, até falamos, acho que dela na última vez, né? Samitiba, né? E tem um outdoor grande aí, né? Na cidade, tudo, quando ele vem da palestra. Que o tema é esse, né? Quem ama, educa, disciplina, coloca na linha. O 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Por quê, irmãos? Porque eles são para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor não são penosos. O que eu entendo disso é, os mandamentos do Senhor não são contra nós. Não são uma pena, não é uma punição. Os mandamentos do Senhor são a nosso favor. Igual os nossos mandamentos com relação aos nossos filhos. Não pode mexer na tomada. É um mandamento, em casa é um mandamento. Não pode. Não pode ficar enfiando a faca dentro da tomada. É um mandamento. Porque isso acontece. Os irmãos estão dando risada? Isso já aconteceu. É fato. Então teve que ter a regra. Não pode. Por quê? Se ele desobedece, o que acontece? Vai morrer, pô. Vai tomar um choque, pode até morrer. É igual, irmãos. É igual. Não vai na balada. Não vai. Por quê? Porque vai morrer. Puxa vida. Vai morrer. Se não for imediatamente, vai ser aos poucos. Não é? Vai morrendo. Então, para que existem as regras e as leis? Não ande sem cinto de segurança. Então, todo mundo coloca o cinto. Aí você pergunta para o cidadão, né, comum, aí, por que você usa o cinto? Porque senão toma multa, né? Mas é por isso que usa cinto? Para que usa cinto? É para segurança, é para desgraça não morrer, né? E o cara está achando ainda que ele está fazendo um favor, e o governo ainda que é chato. Então, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Por que Deus coloca a regra? Por que Ele está te restringindo? Por que Ele está dizendo não? Por que Ele está falando não vai lá? Por que Ele está dizendo para com isso? Porque Deus conhece, está vendo lá na frente, Ele sabe onde você vai cair. Você não está enxergando o buraco lá na frente, Ele já está. Ele está te tirando do buraco. Está te tirando do perigo. Então, quem percebe isso ama o Senhor. Ama. É o cuidado do Senhor. E diz como dizia Davi: obrigado, Senhor, todos os seus juízos são justos. Eu aceito todos eles. Eu gosto dos teus juízos. Porque é para o nosso bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Irmãos, por que não nos entregarmos, não é? Tudo é do Senhor. Você quer ter alguma coisa? Você não tem nada ainda perto do que você poderia ter. Porque tudo é do Senhor. E às vezes você não tem aqui nessa visão do mundo, né? Porque o mundo você tem que comprar para ter, né? Mas eu conheço irmãos que têm sem comprar. Tem um irmão, o irmão vem aqui pregar, né? O irmão Gino, ele é um irmão que ele tem muitas coisas sem comprar. Não é verdade? Ele tem um carro no nome dele? Não. Mas tem muitos que não estão no nome dele. Mas a turma leva ele para lá e para cá. E só carrão. Tem uns carros. Acho que de vez em quando ele anda num carrinho. Mas que ele não se importa com isso. Mas o Senhor tem suprido, dado muito. Casa. Ele tem uma casa, né? Mas quase nem fica lá. Fica por onde? Pela casa dos irmãos aí. E vai andando.
Você quer viajar? Conhecer o mundo? Hã? É legal? Se entrega para o Senhor, você vai ver. Vai em casa. Vai se entregando, vai se entregando. Você vai ver onde que você vai parar. Irmãos, é uma aventura. Você quer aventura? Você gosta? Você é aventureiro? Então se entrega. É isso que o Senhor quer fazer. E quer mostrar para nós que esse mundo está caído, acabou. Essa coisa de ter dinheiro e comprar e ter poder, tal, isso acabou. Ele está chegando, irmãos. E o reino vai entrar aqui e vai dominar o mundo. Então é que nem aqueles desenhinhos mesmo que tem, né? Que o cara quer dominar o mundo. É isso que Deus quer, porque é dele. Ele que fez. Então ele está vindo para dominar. E ele nos chamou para fazer parte disso. Está chamando eu e você. E a tua casa. Tudo é dele. Mas nós não estamos vivendo assim, irmãos. Não é verdade? É tudo maravilhoso, lindo. Mas nós temos muita dificuldade, até de entender, primeiro de entender essas coisas todas. E depois de viver de maneira a sermos vitoriosos. E a gente fica preocupado com as coisas aqui no mundo. E fica preocupado até em ter prazer. Então eu preciso, puxa vida, eu mereço. Todo mundo se dando bem ao meu redor. E eu olho para um lado e a turma com carrão. Eu olho para o outro, o cara tem um carro, eu nem sei que marca que é, nunca vi aquela marca. É enorme. Eu vejo isso direto, né? Agora, vejo bastante. E aquela uma espaçonave, aí chega o outro. Você fala, será que vai descer um ET agora? Acho que porque só está faltando descer um ET, que a espaçonave já chegou. Então a gente fica olhando isso e você vai, né? E Satanás vem te enchendo a cabeça de minhoca. E você fala, puxa vida, olha aí, meus caras todo final de semana tem um churrasco, uma festinha, uma balada, uma coisa gostosa. O que tem, meu? Era só um momento ali. Isso não é pecado, né? E afinal de contas eu trabalho tanto. Então eu mereço. Eu posso, né? Aí vem o Senhor e diz, não. Por quê? Primeiro, porque Ele está fazendo o que mesmo? Protegendo, irmãos. Ele está protegendo. Quando Ele diz não, Ele está te protegendo. Porque Ele sabe que se você for ali, acabou para você. E Ele não vai conseguir te dar tudo que Ele de verdade tem para te dar. E que é extremamente superior àquilo que você está tentando migalhar ali na terra. Um carrinho a mais, uma casa a mais, 2, 3, quantas sejam, é maior porque Ele é dono dos céus e da terra. E você vai para onde você quiser, o Senhor te leva para lugares que te aprazem a alma. Isso fala lá em Salmos. A tua alma vai ter prazer. Você não sabe o que é ter prazer. Nós não sabemos, irmãos. E nós ficamos atrás de prazeres. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Toda espécie de confusão na igreja. Não é no nosso ambiente de trabalho, mas que nós até às vezes estamos envolvidos. Fica uma guerra, uma briga, uma confusão. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. E aqui a gente pode até trazer para a realidade que Jesus colocou. Eu mato quando eu falo mal, quando eu desejo mal, quando eu aponto algum irmão. Não é? Eu mato assim, irmãos. Quando eu odeio um irmão. Inveja, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, como se fosse isso que fosse te dar algum lucro ou algum benefício. Então eu vou para cima e faço o que for preciso para manter a minha condição social, a minha família e os meus prazeres.
viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, irmãos, uma coisa é essa. Nós queremos as coisas, nós precisamos pedir a Deus. Nós temos um Pai que, assim como nós, pais terrenos, nós temos um Pai que atende o pedido do filho. Ele quer ouvir o filho, mas precisa saber o que o filho quer. Então tem que pedir. Só que também não é pedir qualquer coisa. Porque o Tiago diz aqui que tem um jeito de pedir que é mal, que está errado. Então, por um lado, não tem nada porque não pede. Por outro lado, quando pede, não recebe. Por quê? Porque está pedindo mal. Para fazer o quê? Para viver no mundo, irmãos. Não pedir coisa para ficar vivendo no mundo. Bem regatadamente. Regala-se, não é isso que falava lá? Regala-te. Né? O rico falou lá, agora falou para a alma dele, né? Regala-te, come, bebe, diverte bastante, que você é rico. Você está bem. Então, aproveita a vida, aproveita esse momento, hein? Que a vida é uma só. Então, para esbanjar, aí o cara gasta. Para que nós estamos pedindo, irmãos? E que pedido é esse? Qual deve ser esse pedido? Então, como orar? Como pedir? Se Tiago está dizendo que tem um pedido que não deve ser feito, não vai receber mesmo. Então, os irmãos concordam? Tem um pedido que Deus não vai atender. Tem um tipo de pedido. O que o Senhor quer que nós peçamos? Nesse contexto mesmo aí de Tiago, o que Deus quer? Aí tem algumas indicações. Irmãos, o Senhor nos chamou para quê mesmo? Sujeitarmos e dominarmos, certo? Para que isso ocorra, quer dizer, na verdade, enquanto isto vai ocorrendo, na medida que isto vai ocorrendo uma outra coisa também junto, que é o que Deus quer que a gente peça. E o que Deus quer que a gente peça? Que deve ir ocorrendo junto, enquanto eu vou sujeitando e dominando, e essas coisas vão acontecendo, e quanto mais essas coisas acontecem, eu vou sujeitando e dominando. O que é isso? Que vai acontecendo paralelamente. A nossa transformação. Então, irmãos, sermos feitos, e aí sim, sermos feitos à imagem de Cristo, é uma coisa que Deus gosta que a gente peça. Que a minha família seja uma família que sirva ao Senhor, é um pedido que Deus gosta. Mas eu tenho ainda duas sugestões, e eu acho que são as principais. No Velho Testamento, nós temos uma sugestão, um ensinamento de Deus mesmo, direto de Deus. E Deus está ensinando ali como é que deveria ser a bênção para o povo. Então, em Números 6, a partir do versículo 24, o Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então aí tem muita coisa para ser abordada, talvez amanhã. Mas vamos abrir lá em Deuteronômio 6, irmãos, só para terminar, vai ser rapidinho. Desculpa, Números 6, a partir do versículo 24. Vou ler do 22, viu, irmãos? Mais uma vez, então, esse trecho.
Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, por causa da hora, a gente não vai entrar nessa oração, mas veja essa questão do final que nós já temos compartilhado aqui. Irmãos, na nossa casa, naquela oração que nós estamos propondo aos irmãos, para que façam em casa, e nesses 40 dias, 47, 42? 42 mesmo? Não era 47? A gente desistiu? Não, 6 semanas. Ah, dá certinho, é verdade, 42. Nesse momento, essa oração tem que estar lá, irmãos. É uma sugestão, mas é quase que um rogo, é um rogo. Orem, decorem isso, irmãos. Depois entendendo melhor. Mas nós já falamos, o irmão já compartilhou a respeito dessa oração. Coloquem, orem junto essa oração. Falem essa oração. Pratiquem isso simplesmente. Senhor, resplandeça o rosto sobre nós hoje. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, levante o rosto sobre nós e nos dê a paz, nos reconcilie. Depois, com mais compreensão, ainda você pode acrescentar outras coisas. Essa paz tem a ver com a reconciliação com Deus. Nós somos pecadores, nós precisamos ser reconciliados diariamente. Então a gente vai orando estas coisas. E a outra está no Novo Testamento, que é uma oração também ensinada pelo Senhor. Então as duas orações foram ensinadas pelo Senhor. Uma no Velho Testamento, uma no Novo Testamento. Que é o Pai Nosso, que é conhecido de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então esse trechinho já gera uma oração. Senhor, eu quero santificar o teu nome hoje. Eu não quero envergonhar o teu nome, Senhor. Então me faça santificar o teu nome. Faça que minha esposa santifique o teu nome. Faça que os meus filhos santifiquem o teu nome. Senhor, nós queremos ser uma família que santifica o teu nome. Porque o teu nome está sobre nós, as pessoas nos conhecem como cristãos. Então nos faça, Senhor, santificar o teu nome. Olha quanta coisa que a gente pode pedir aí. Os irmãos entenderam? A gente vai transformando a palavra na nossa oração. De maneira prática, é bem isso mesmo. O reino. Puxa, eu quero o reino na minha casa. Senhor, eu quero que o Senhor reine aqui. Livra-nos de toda rebeldia, Senhor. Livra-nos de ficarmos desobedecendo. Reina no nosso lar hoje. Que teu trono esteja aqui. Nós te entronizamos, Senhor. É um ensejo para a oração. Faça-se a tua vontade. Nós não queremos ficar andando segundo as nossas próprias vontades, os nossos pensamentos. Faz a tua, Senhor. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Quanto mais você souber a palavra, mais oração você vai ter. Mas em cima desses pontos, não nos deixe cair em tentação. Senhor, nós vamos ser tentados esse dia, nós sabemos, mas nós confiamos no Espírito. Nos faça lembrados da tua palavra. No momento da tentação nós queremos clamar por ti. Nos fortaleça nessa hora. Então você pede por isso. Nos livra do maligno. O mal vem nos atacar de dentro para fora, também nos ataca de fora para dentro. Nós amarramos Satanás em todos os sentidos. Nós repreendemos o maligno aqui, nós repreendemos ali. Irmãos, vai orando. Tem muita coisa para orar. Então essas duas orações é a nossa sugestão para que os irmãos pratiquem esse momento com a família. Então ore com a tua família. Não desista. Se você não conseguiu essa semana, comece na próxima. Ou comece amanhã. Que é a próxima, né?
Amém? A única maneira, irmãos, de nós vivermos felizes nessa terra e de termos alguma satisfação de fato real e verdadeira e duradoura é nós praticarmos isso que os irmãos têm falado para nós, que nós temos aprendido aqui com o Senhor. Se nós praticarmos estas coisas de maneira bem objetiva, com determinação, irmãos, nós vamos viver felizes e nada vai nos faltar. E ainda nós vamos ter além daquilo que nós nem imaginamos. Amém? Vamos levantar, vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai querido, eu te agradeço, Senhor, que apesar de os nossos problemas, toda a nossa dificuldade, o Senhor ainda tem sido misericordioso, e o Senhor tem falado conosco, e o Senhor tem nos alertado, e o Senhor tem nos encorajado, e o Senhor também não apenas fala, mas o Senhor dá todas as condições para que pratiquemos estas coisas todas, para que façamos a Tua vontade. Amém. Tudo foi já nos doado, Senhor, gratuitamente, no amado. E nós queremos usar todas estas coisas. Senhor, não queremos ficar passivos, com as ferramentas na mão, sem realizar obra nenhuma. Senhor, livra-nos disso, Pai, e ajuda-nos a entender cada item da Tua armadura, Senhor, para durante o dia, no nosso viver diário, que isso esteja vindo a nós com espontaneidade, por causa da nossa intimidade contigo. Mantenha-nos em Ti, Pai, e abençoa a nossa vida, Senhor, e a nossa consagração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.